Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que essa mensagem te encontre em um momento de tranquilidade, de serenidade, para que a gente possa fazer desse o nosso momento semanal de reflexão, de aprendizado, para que a gente possa seguir aqui na nossa evolução, na nossa caminhada, como os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A gente continua essa semana com o estudo do livro Pão Nosso. O capítulo que a gente vai conversar hoje é o capítulo 59. O título é Sigamos até lá. E o versículo que o Emmanuel traz para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. E ele diz o seguinte: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O ensinamento de Jesus. E o Emmanuel começa aqui o capítulo dizendo como Jesus nos ensinou a orar. Ele, consciente que a gente ainda é falho, somos ainda espíritos em evolução e com muitas batalhas a serem vencidas ainda dentro da nossa evolução, para que a gente possa de verdade se conectar com Deus, e vendo que muitas vezes a gente ainda usa a prece como sendo um recurso para tentar obter alguma coisa de forma muito fácil. Muitas vezes a gente faz uma oração pedindo coisas materiais, pedindo favores, ou muitas vezes a gente fica repetindo de forma mecânica algumas orações decoradas, sem estar de fato conectado com o divino, sem estar de fato percebendo as palavras e a profundidade das palavras que a gente está dizendo. E aí muitas vezes a gente ora pedindo alguma coisa e muitas vezes a gente não é atendido. E em não ser atendido, às vezes a gente até se queixa um pouco com Deus. E aí tem um pouco a ver com esse tema, trazendo aqui para a nossa reflexão no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E lá no final do capítulo tem as instruções dos espíritos, e aí chamam a atenção no parágrafo 15, que o espírito amigo, o Joana de Ângeles, nos traz um parágrafo que diz: dá-se aos que já têm e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Então, dá-se ao que tem e tira-se ao que não tem. E aí ela traz uma referência interessante. Se a gente imaginar, por exemplo, uma pessoa que herdou uma fazenda. Então o pai faleceu, herdou, deixou uma fazenda para o filho. Se esse filho cuidar dessa fazenda, acordar cedo todos os dias, levantar, arar, cuidar das ervas daninhas, semear, cuidar do plantio, fertilizar essa terra, cuidar da colheita, o que vai acontecer? Essa fazenda vai produzir, ele vai com isso receber mais do que aquelas sementes que ele tinha no começo, e para o próximo ciclo, assim sucessivamente, sempre tendo um pouco mais. Ao passo que, se a gente pensar esse mesmo herdeiro que recebeu essa fazenda, mas só vai cuidar da terra no dia que tem vontade, fica meio desleixado, não faz aguarado da forma correta, espalha sementes com displicência, o que vai acontecer com essa colheita? Muito provavelmente ela não vai dar certo.
E esse herdeiro que não cuidou da fazenda e não conseguiu colher o que esperava, o que gostaria, é justo ele culpar o pai por não ter conseguido fazer a colheita? E a Joana é bem incisiva falando não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, e, arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra. Interessante que essa passagem, né, vem logo depois de uma parte também nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, raciocinando um pouco e digerindo um pouco, meditando sobre as palavras que vieram, né, se a gente voltar aqui ao nosso, né, a mensagem de hoje que o Emmanuel nos traz, ele está dizendo que orações vazias não vão ser atendidas, porque elas não estão alinhadas com aquilo que está no plano divino. No momento em que a gente começa a entrar em sintonia com o plano divino, as coisas começam a fluir. E aí o que a gente vai procurar das nossas orações não são vantagens pessoais, vão ser coisas da coletividade e do sentido do que Deus espera da gente. Então, para fechar esse capítulo, o Emmanuel traz 2 parágrafos que eu vou ler aqui para a gente. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos, ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir, em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Essa é a nossa mensagem dessa semana, para a gente refletir, pensar. Te convido a ler o capítulo 59 do Pão Nosso também, para que você perceba também a sua interpretação, e é super interessante as mensagens dos espíritos tão superiores como o Emmanuel, como elas nos pegam, às vezes de forma diferente, em momentos diferentes das nossas vidas também, e sempre nos ajudando, nos apoiando e trazendo um conforto. Uma boa semana para você, fique com Deus e até a próxima.